Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria, nós estamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos e iniciamos agora o 6º e o 9º mandamento. Esses 2 mandamentos, eles nos falam da castidade, né? É por isso que nós vamos tratá-los juntos, porque no fundo é a mesma matéria. Não é? O 6º mandamento, não pecar contra a castidade, é o mandamento que trata dos pecados externos, né? Ou seja, os atos contra a castidade. E o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, é o mandamento que trata dos atos internos, ou seja, aquilo que a gente peca internamente com desejos sexuais desordenados, fora daquilo que é a ordem harmônica do amor que Deus quer nos nossos corações. Antes de tratar da realidade da castidade, para a gente entender realmente o que é a castidade, eu gostaria de recordar aquilo que é a função principal desse nosso curso, né? Porque quando a gente fala de castidade, muita gente pensa em neurose, né? Uma coisa assim, malsã, uma coisa, não, é repressão, recalque, castração, né? Castidade é você reprimir suas pulsões sexuais, e isso é uma coisa que não é sadia, você não pode reprimir, né? Nós não estamos aqui falando de repressão sexual. A castidade não tem nada a ver com a repressão sexual. A castidade tem a ver com o amor, né? É importante porque isso é a razão do nosso curso. O nosso curso, ele quer ensinar você a amar. É claro que tem que parar de pecar, né? Tem que parar de trilhar o caminho do desamor, do egoísmo, da desordem, o caminho da morte, da destruição, para trilhar o caminho do amor, da vida, da construção ordenada da sua vida, do seu mundo interior. Mas, claro, tem que deixar fazer o errado. Mas a finalidade do curso principal é amar. Essa é a realidade do amor e de um amor sublime, não é? Para nós entendermos que existe um amor maior ao qual nós somos chamados. Veja, aqui a gente deveria olhar um pouco para essa realidade do amor e entender que existem vários tipos de amor, vários níveis de amor. Nós podemos usar a palavra amor de várias maneiras. Por exemplo, eu posso usar a palavra amor para falar daquela pulsão sexual que o animal tem, né? Que o macho tem pela fêmea. Então eu olho para, sei lá, um casal de animais acasalando e eu posso chamar aquilo de amor, né? Mas aquilo é um amor num nível muito básico. Não é errado, mas é, né, rudimentar. É uma coisa muito, assim, bruta. É dos brutos, dos animais. Por quê? Porque trata-se de uma pulsão em que o macho quer se unir à fêmea. Isso é bom, isso é natural no mundo animal. Acontece que nós, seres humanos, nós temos algo a mais, né? Nós temos algo a mais que os animais não têm. Nós temos uma capacidade de amar de outra maneira. Por quê? Porque nós temos uma capacidade de conhecer de outra maneira. Então, quando, assim, eu conheço o coração da outra pessoa, eu conheço a minha mãe, eu conheço o meu amigo, sei lá, a pessoa casada, eu conheço a minha esposa, eu conheço o meu esposo, eu conheço meus filhos. Existe uma alegria interna, superior, no saber que eu sou conhecido e que eu conheço, que eu quero o bem daquela pessoa e aquela pessoa quer o meu bem. Coisa que o animal não é capaz. Ou seja, eu posso querer muito bem o meu cachorrinho, mas ele não me conhece com aquele conhecimento superior, né, que o ser humano tem.
Eu me lembro uma vez que foi uma experiência única na minha vida, que o meu primeiro sobrinho, né, nós já estávamos acostumados a não ter crianças em casa, né, porque todo mundo tinha crescido, todo mundo era adulto, etc, etc. Eu já era padre, mas aí nasceu o meu primeiro sobrinho. Meu primeiro sobrinho, então, foi uma novidade na casa, a gente dando atenção para ele, criança, vai, brinca, etc, etc. Um belo dia, ele que estava aprendendo a falar, olhou para mim e disse: tio, é como, sei lá, é como se eu tivesse nascido de novo. Uma coisa extraordinária. Foi uma experiência única na minha vida, porque, poxa vida, essa criança agora sabe quem eu sou. Eu fico imaginando a alegria de um pai e de uma mãe que ouve pela primeira vez o seu filho dizer: pai, mãe. Por quê? Onde é que está a alegria? Nossa, eu sou alguém para ele. Ele me reconhece. Eu não sou mais um rosto perdido na multidão das pessoas que fazem gracinhas para o bebê. Eu sou alguém. Então, se ele me conhece, ele pode me amar. Se ele me conhece, ele me ama. E quanto mais ele crescer nesse conhecimento, mais ele vai poder me amar. Vejam que diferença do conhecimento animal para o conhecimento humano. Já cresceu, né? Já cresceu. Como nós somos capazes de amar e somos capazes também de nos ferir humanamente. Como as pessoas ficam sentidas e ressentidas por não serem reconhecidas. Porque o outro não deu o valor que ela tem. Isso não existe no mundo animal, mas existe plenamente no mundo humano. Então, já é um amor superior. Agora acontece que Deus quer de nós um amor ainda mais sublime. Deus quer que nós o conheçamos como Ele se conhece. E Deus quer que nós o amemos como Ele se ama. E essa é a felicidade a qual nós somos chamados e a finalidade desse curso. Erguer você a esse nível sublime do amor. Então é por isso que dentro desta realidade, desse amor sublime, de você participar do amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, o conhecimento do Pai, o conhecimento do Filho, o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento que os santos tiveram, que os anjos têm, de você poder participar desse amor, é por isso que nós estamos fazendo esse curso. Agora, o que acontece? O que acontece é que o meu amor humano, ele pode ser desordenado e eu perder de vista essa minha capacidade de amar superior e começar a me comportar como um bicho, como um animal. E aqui que está o problema da castidade. O que é o pecado contra a castidade? O pecado contra a castidade é quando o ser humano, ele, ao invés de se elevar ao nível do amor humano, e se é cristão, do amor divino que Deus quer que nós tenhamos, ele se rebaixa e se comporta como um animal, como um bicho, com um amor que não é digno da pessoa humana, digno do ser humano. Então, essa é a realidade. O que é a castidade? A castidade é uma forma mais sublime de amar. Acontece, porém, que nós estamos num mundo onde as pessoas acham que a castidade é uma doença, é uma repressão. Por quê? Porque se inseriu uma visão de ser humano influenciada por um pensador muito ruim, um homem chamado Sigmund Freud. Freud foi um médico, né, judeu, de Viena, que começou a tentar curar as pessoas de algumas dificuldades psiquiátricas, né? Mas tudo bem, o intuito dele, o intento dele de querer curar as pessoas é muito bom, louvável, mas a visão de ser humano que o Freud começou a
digamos assim, estimular é uma visão completamente desordenada de ser humano. Por quê? Porque é um ser humano como se fosse um animal. E essa visão do Freud, infelizmente, influenciou enormemente a igreja. Ela entrou dentro da Igreja Católica e por isso essas aulas que eu vou dar agora para vocês a respeito da castidade, existem muitos padres e bispos bons, bem intencionados, que nunca tiveram essas aulas. O que eu vou dizer para vocês, né, são coisas, digamos assim, óbvias da moral católica, mas que, infelizmente, por causa das influências freudianas dentro dos seminários, a coisa se perdeu. Vou dar para vocês um exemplo, um testemunho pessoal, né? Eu me lembro quando eu era seminarista, jovem seminarista, na filosofia, né? Eu entrei no seminário em 85 e concluí a filosofia em 87. Então, não me lembro exatamente, provavelmente foi no ano de 87 que isso aconteceu. O fato é o seguinte, eu sempre fui meio rato de biblioteca, né? Aprendi latim sozinho e comecei a ler os livros antigos. Eu encontrei o manual de moral do Tanqueray. Uma parte das pessoas conhece o Tanqueray, aquele manual de ascética e mística dele. Mas ele tem outros manuais, tem um manual de dogmática, tem um manual de moral, são sempre coisinhas assim, são livrinhos bem condensados. E eu peguei então aquele livro, Manual de Moral do Tanqueray, comecei a ler. Aí eu cheguei no capítulo a respeito do sexto e do nono mandamento. E estava escrito lá que a respeito do sexto e nono mandamento não existe matéria leve, tudo é matéria grave. Não existe pecado venial contra o sexto e contra o nono. É tudo grave. Eu li aquilo e fiquei surpreso. E fui procurar um padre, um formador meu. Um padre bom. Eu quero que vocês entendam isso. Um padre bom, que tinha sido formado antes do Concílio Vaticano II, ainda com os manuais antigos, os manuais tradicionais, que tinha celebrado a missa antiga, etc, etc, isso, aquilo. Eu cheguei lá para o padre, mostrei o manual para ele, disse, padre, isso daqui? A resposta que o padre me deu desgastou com a minha vida. Porque o padre disse assim, isso daqui a igreja ensinava isso antigamente, mas agora, né, que nós ficamos conhecendo as coisas que foram descobertas pela psicologia do Freud, a gente não diz mais isso. Por quê? Porque se você reprimir demais os seus pensamentos sexuais, você vai ficar neurótico. Então você não pode reprimir. Misericórdia. Com este fatídico desconselho, este homem né, criou um tormento na minha vida. Por quê? Porque eu queria manter a castidade, mas não podia reprimir demais. Então, havia sempre, né, aquela coisa que, infelizmente aqui no Brasil, inclusive, é até característica nossa da cultura um pouco devassa na qual nos encontramos, né? Havia sempre aquela sujeira sexual, das piadas, né, de baixo calão, daquelas frasezinhas com duplo sentido, aquela malícia que invadia um pouco tudo que a gente faz. Mas isso em nome de quê? De não ser reprimido. Em nome de não ser moralista. Em nome de não ser um neurótico. Graças a Deus, por bondade de Deus, com o passar do tempo, eu vi que havia um grande erro nisso daí, né? E reencontrei o caminho
daquilo que não somente é a moral católica, mas daquilo que é o caminho do amor, o caminho da santidade, o caminho dos santos, onde você encontra e vê nos santos uma pureza e uma grandeza de coração em que, assim, nem de longe você poderia chamar aquela pessoa de reprimida, né? Quando você vê a grandeza do amor dos santos, você não vê nenhuma repressão lá. O que você vê é uma turbina de amor, uma grande caldeira de amor, né? Um forno num coração de um amor sublime, de um amor divino que arde, e arde tanto, e queima tanto, que queima as impurezas e faz com que as pessoas amem de forma correta, até o derramamento do próprio sangue, até da própria vida. Então é uma coisa completamente diferente. Então, onde que está o erro do Freud? O erro do Freud está no seguinte: ele, por ser ateu, por ser materialista, ele enxergou o seguinte fenômeno. Ou seja, no ser humano existe um núcleo de pulsões sexuais, vamos chamar aqui de eros, não é? E esse núcleo de pulsões sexuais, para que haja a vida em sociedade, ele é reprimido, né, com uma espécie de panela de pressão por regras culturais, né? Aquilo que a gente poderia chamar de moral, né? A moral, os costumes, a moral sexual, etc. Então, é aquilo que é próprio da cultura, né? Então, o que é que o Freud analisou e o que é que ele achou que era a explicação do fenômeno humano? Número 1. Primeiro, o ser humano é um animal faltoso. Essa é a primeira característica que se encontra no ser humano. Faltoso quer dizer o seguinte, que nada satisfaz. O seu cachorrinho, né, acasala com a fêmea e ele está satisfeito. Pronto, acabou. O ser humano não. O ser humano é capaz de se matar de tanto fazer sexo. E aquilo não satisfaz. Nunca é suficiente. E exatamente por esta realidade faltosa, essa pulsão que parece desenfreada, o ser humano, então, inventou uma coisa chamada cultura, ou seja, essas realidades culturais de proibições, de tabus, de repressões sexuais para conter essa explosão enorme e para que a vida civilizada, a vida em sociedade fosse possível. Então, o que é a moral sexual para Freud? É uma repressão, né, do, aspas, superego, dessa construção, né, cultural, e que reprime mal, e reprime de uma forma que você empurra a pulsão sexual para baixo e ela explode de outra maneira, de forma doente, em outro lugar. Então você reprime a pulsão erótica e ela aparece como neurose, né? Então é necessário desneurotizar as pessoas, etc, etc. Estou aqui apresentando o pensamento de Freud de forma muito esquemática, muito básico, né? Ele é mais elaborado do que isso, mas o que interessa aqui é que foi isso que entrou na nossa cultura. Você entende? Ou seja, é assim que as pessoas pensam. De tal forma que, quando você fala de castidade, quando você fala de pureza, quando você fala de não ter relações sexuais, a cultura, de uma forma geral, olha para essa pessoa como sendo um doente. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui entrar no seminário,
né? Quantas pessoas olhavam para mim, eu entrei no seminário com 17 anos de idade. Quantas pessoas olhavam para mim e para os meus colegas que iam entrar no seminário, todos jovens. Eu me lembro de uma senhora, né, que olhou para mim, coitado, né? Tão jovem, o que será que aconteceu? Né? Deve ter tido algum trauma, algum desgosto, né? Alguma coisa assim que aconteceu, né? Para a pessoa não querer a gratificação sexual de casar. E é assim que as pessoas veem as coisas. Mas vejam, mas se eu sou simplesmente um bicho doente, ou seja, se o ser humano é somente um animal defeituoso, por quê? Porque o cachorrinho, ele quer água, tem água e fica satisfeito, né? O animalzinho lá quer sexo, ele tem sexo e fica satisfeito, né? Ora, e o ser humano quer as coisas e não fica satisfeito nunca? Então quer dizer que nós somos um caso único na natureza. Ou seja, nós somos um caso único de um animal que quer uma coisa que não existe em lugar nenhum. Então talvez a hipótese do Freud esteja completamente errada. Exatamente porque não é um defeito nenhum. Que tal, seu Sigismundo, o senhor colocar uma outra hipótese de que exista uma realidade que o senhor não quis contemplar, chamada Deus? Ou seja, que existe de fato o mundo espiritual e que esta sede de infinito que o ser humano tem não seja um defeito, mas seja verdadeiramente a sua natureza. Porque ele de fato foi criado para se unir a uma realidade muito superior, que está acima dele e que, agraciado, ele pode receber os meios para chegar lá. Que tal? Né? Não seria uma boa hipótese de trabalho? Ao invés de você achar que é tudo repressão e tudo desgraça. Veja, eu não estou aqui minimamente negando que existam pessoas recalcadas sexualmente, reprimidas, neurotizadas, castradas e disfuncionais. Essas pessoas precisam ser tratadas. Mas você chegar e dizer que a moral sexual cristã, como ela foi vivida de forma sublime pelos santos, de forma heróica, por pessoas que amaram e amaram divinamente, você dizer que isso é uma doença? Ora, isso vai contra toda a história da civilização cristã. É você simplesmente fechar os olhos e achar que a sublimidade da mística de uma Santa Teresa, de uma Santa Teresinha, de São João da Cruz, a grandeza de um Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho até, você achar que esses grandes santos eram simplesmente pessoas que reprimiram sua sexualidade, né? E aí os autores freudianos, o que é que eles fazem? Eles pegam lá o livro da vida de Santa Teresa, ou o Caminho de Perfeição de Santa Teresa, o Castelo Interior, as Moradas de Santa Teresa. Eles leem aquilo lá, né? Não estou inventando, não. Tem gente que faz isso. Tem autor freudiano que faz isso. Diz, olha aqui, ó, eu leio Santa Teresa e eu fico pensando assim, olha, quanto desejo sexual reprimido aqui. Ela descrevendo as coisas místicas, né? E olha, quanto desejo sexual reprimido. Mas nós podemos argumentar o contrário, né? Nós podemos pegar essas obras pornográficas, né, de contos eróticos e coisas assim, e dizer assim, olha, quanta busca de Deus reprimida no lugar errado. Quanta busca de felicidade eterna, de satisfação espiritual e de união com Deus, desencaminhada para o lugar errado. Por quê? Porque é um absurdo, é absolutamente equivocado uma pessoa inteligente confundir felicidade com prazer. São duas coisas muito diferentes. O que o homem quer é ser feliz.
e você achar que o prazer trará felicidade, é você ser absurdamente cego. O próprio Freud enxergou isso no fim da vida dele. No fim da vida dele, depois que ele passou uma vida inteira arruinando vidas e desreprimindo, tirando o recalque das pessoas, ele começou a notar que as pessoas que estavam libertas da moral sexual judaico-cristã começavam a ter pulsões de morte. E ele começou a notar que não tinha somente dentro do ser humano o eros, mas ele começou a notar que havia também thanatos, né? Ou seja, uma pulsão de morte. Eros e thanatos estão ligados. Freud começou a notar que quanto mais a pessoa liberava a sua sexualidade, quanto mais a pessoa realizava atos sexuais, mais aparecia uma pulsão de morte, de autodestruição, de suicídio. E que o que ele estava fazendo era exatamente o contrário do que ele se propunha. Ele achava que desreprimindo as pessoas sexualmente, as pessoas dariam vazão à sua pulsão de vida, mas o que ele encontrou foi morte. Talvez seria importante que os seguidores de Freud fizessem o que Freud não teve tempo, porque ele morreu. Ele notou isso e morreu. Seria interessante vocês investigarem e compreenderem exatamente isto. Que talvez a visão de ser humano de Freud esteja completamente equivocada. Por quê? Porque a pulsão animal, meramente animal, não explica o fenômeno humano. E querer explicar o fenômeno humano como um animal doente, faltoso, insaciável, reprimido, que criou uma doença chamada cultura, é simplesmente ser tomado por uma cegueira de que não quer enxergar. E por que o ser humano não quer enxergar? Não quer enxergar que existe Deus? Sabe por quê? Porque se existe um Deus, eu existo para Ele. Eu não existo para mim. Se existe Deus, eu pertenço a Ele. Se existe Deus, a minha felicidade é Ele e não eu mesmo. A minha felicidade é a vontade dEle e não a minha. Se existe Deus, eu buscá-lo, servi-lo, honrá-lo e viver para Ele é a minha realização perfeita. Mas uma pessoa doente e obcecada com seus desejos egóicos, talvez não esteja pronta para enxergar uma realidade que transcende tanto essa visão mesquinha de ser humano. Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês nestas aulas a respeito da castidade, né? Ou seja, apresentar o amor. Gente, o amor não adoece ninguém. Se você está vivendo a castidade e isso está adoecendo você, é porque você está amando pouco. De fato, a castidade ela não se vive só com repressão. Não é a repressão que causa a castidade, mas o grande amor. Um grande amor. E se você não consegue ser puro, não consegue ser casto, não consegue ser santo, é porque você não progrediu o suficiente no amor. E é o progresso no amor que irá fazer com que nós possamos voar como águias e parar de rastejar como serpentes. Meus queridos, o projeto de Deus para nós é grandioso, é lindo, é maravilhoso. É um projeto de amor. E um dia nós poderemos então viver no céu aquilo que está escrito no Sermão da Montanha. Essa página belíssima que marcou a história da humanidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Conhecê-lo e amá-lo. Se a gente
tem pureza de coração, a gente começa já aqui na terra a contemplar Deus. Já aqui na terra ver a presença e a grandeza dele. Já aqui na terra participar daquele amor que ele nos chama a viver no céu. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.